Eu preciso me desculpar com você. Quem sou eu para vir na internet e me colocar como mestre de alguém? Minha alma realmente já não estava mais em mim. As coisas magicamente melhoraram. Oi gente, eu sou a Pracy, sou maga hermetista, ensino você nesse canal tudo que eu posso sobre os caminhos que eu trilhei para chegar onde eu tô hoje, vivendo a vida que eu sonhei, realizada e feliz, coisa que eu só consegui depois que eu conheci a magia. E eu preciso te falar que eu tenho que me desculpar. E calma, eu vou te explicar tudo nesse vídeo. E eu espero que você não fique chateado comigo pelo que eu vou te falar aqui. Bom, esse não foi um ano fácil. Eu tô gravando esse vídeo no final de 2023 e esse foi um ano de muitas descobertas psicológicas pra mim. Desde os meus 16 anos eu tenho crises de depressão que iam e voltavam sozinhas. Coisa de ficar meses sem vontade de viver, com uma melancolia constante. Como se minha alma tivesse saído do corpo. E tudo que ele faz é só para se manter vivo, apesar de não fazer questão nenhuma disso. Quem tem depressão talvez entenda do que eu tô falando. Nunca foi severa a ponto de eu não conseguir fazer o que eu tinha que fazer. Eu fazia, mas porque eu nunca pensei de fato em terminar com tudo. Mas nem motivação eu tinha de verdade nesses momentos. Eu tive essas crises ao longo da vida, algumas boas vezes. Há alguns anos eu procurei ajuda psiquiátrica, porque sim, gente, doença se trata com um médico, com remédio, com alguém que estudou para tratar a doença, tá? Depressão não é falta de Deus, não é sobre espiritualidade, não é obsessor, não é corpo mole. Tá? É uma doença. Entendam isso de uma vez por todas. E de cara, eu tive um diagnóstico de um médico do plano que ficou 15 minutos comigo e me diagnosticou com depressão e TDA. Comecei então a tomar remédio para depressão e esse remédio para TDA. E os meses seguintes eu fui afundando. Eu vinha de um quadro de crises de ansiedade antes disso, e eu tava tomando remédios fortíssimos e nada adiantava. E para você ter uma ideia, apenas uma única consulta com o psicólogo sobre a ansiedade fez essas crises cessarem. Eram só sentimentos, pensamentos, emoções reprimidas que quando eu resolvi esse conflito interno, as coisas magicamente melhoraram. E real, eu nunca mais tive crise de ansiedade dessa forma depois disso. E eu só tô frisando isso porque é um trabalho em conjunto. A gente tem que tratar o cérebro e a mente. Não é magia, não é oração, é ciência. Simples assim. Mas enfim, esse médico que me diagnosticou com depressão me deu remédios que eu comecei a tomar e eu fui, como eu disse, decaindo mais e mais, até chegar num ponto de novo em que eu só existia, meu corpo existia. Minha alma realmente já não estava mais em mim. Nossa, profundo, né? Eu tinha desistido de ser feliz, desistido de buscar alguma coisa que fizesse minha vida ter sentido. E olha que não tinha absolutamente nada de errado acontecendo na minha vida. Eu sempre digo pra vocês que hoje eu vivo a vida que eu sempre sonhei viver. E é verdade. Mas se é assim, por que então eu não estava feliz? Eu tinha ido nele algumas vezes, até que por último ele me deu um remédio mais forte para TDA. E eu, com muita raiva e com a receita na mão, tava me negando a comprar um remédio que eu sabia que não era o meu problema. Eu não tinha TDA e eu sabia disso. Quer dizer, eu imagino que, né? Fora que se eu tivesse outro problema, os remédios que eu tava tomando dificultariam o tratamento. E sim, gente, eu pesquisei sobre isso. Mas eu tinha largado mão. Eu só não tinha mais forças para isso. Isso foi no final de 2022. Até que um amigo, o Yuri, tava me vendo lá como eu tava e ele me sugeriu a psiquiatra dele. Eu nunca tinha ido numa psiquiatra particular na vida. Aliás, eu acho que eu nunca fui num médico particular, só de plano. E era esse tipo de médico que eu conhecia. Quando ele me falou que era R$ 450 a consulta, na hora eu pensei, caramba, difícil, né? Mas uma luz no fim do túnel acendeu e eu falei, quem sabe? Eu fui. E a partir daí a gente começou a testar remédios diferentes, porque ela não me diagnosticou com depressão nem TDA. Na real, ela não conseguiu me diagnosticar ainda, já faz mais de um ano. Pra você ver como é complexo o negócio que o cara em 15 minutos quis definir. Minhas consultas com ela levam sempre mais ou menos umas 2 horas, pra ela entender cada aspecto do que eu passo e saber o que fazer. E ela ainda me pediu uma avaliação com um neuropsicólogo para entender direito isso. E eu fui descobrir só agora que o plano cobria e eu falei, bora fazer.
Enfim, eu fiz a avaliação e tô esperando o resultado sair. Eu fiz até um vídeo sobre bipolaridade, que era a suspeita dela. O remédio, ele me mudou da água pro vinho. Eu fiquei mais reativa, eu parei de levar desaforo para casa, parei de ser passiva e consegui me impor, coisa que a vida inteira eu tive que trabalhar, porque meu problema de não falar era meio que crônico. Eu já falei sobre isso inúmeras vezes aqui no canal. Eu guardava tudo pra mim. E o remédio me fez ficar normal, se é que existe um normal. Pois bem, só que esse ano várias coisas aconteceram. Eu tenho muito sono naturalmente na vida, mas esse ano isso estava me incomodando demais, até porque esse ano eu criei várias coisas novas, tive vários fluxos intensos de trabalho em que eu precisava ficar acordada. E não é acordada mais que o normal, é o normal de uma pessoa que dorme 8 horas por noite. Mas não, eu tenho sono constantemente e eu comecei a tomar cafeína. Cápsula, sabe? Porque, inclusive, eu detesto café. E eu já tentei outras coisas naturais, mas nada rola. A cápsula de cafeína funciona super bem pra mim, então eu tomo sempre. E não é muito. Cada cápsula tem tem 200 miligramas de cafeína, que equivale a 2 xícaras de café. Eu tomo uma por dia, ou no máximo, quando, tipo, eu preciso mesmo, sei lá, vou virar à noite, alguma coisa assim, que é raro, eu tomo mais uma. Então, isso nunca foi um problema, nem pra psiquiatra e pros médicos que eu passo, porque não é uma coisa exagerada. Enfim, só que isso começou a atacar meu estômago e eu ficava com dores horríveis. E aí que eu comecei a tomar o protetor de estômago. E calma, gente, eu tenho que contar tudo o que rolou para você entender pelo que eu quero me desculpar. Eu tô há mais de um ano nessa de cafeína com omeprazol e afins. E também os remédios psiquiátricos. E os remédios estavam sendo maravilhosos. Eu nunca mais tive essas crises de depressão, tava super bem. Mas quando eu voltei nela, ainda pesquisando as possíveis causas do meu sono excessivo, num dos exames minhas vitaminas tinham despencado, coisa que eu já tava com sono, mas as vitaminas estavam ok. E dessa vez tinha despencado. Eu tenho bypass intestinal, mas isso também nunca foi um problema até então. Até porque essa cirurgia que eu fiz, ela não dá os problemas corriqueiros de quem faz a cirurgia de estômago, sobre vitaminas e tal. Mas basicamente era a ferritina, a D e a B12, elas estavam no pé, níveis péssimos. E lá vou eu suplementar. E continuei, fui no hematologista, fui até no reumatologista para ver questão do silicone, enfim, para ver se não tinha alguma outra coisa aí mais grave acontecendo. A gente estava lá tentando achar a causa. Quando eu comecei a suplementar B12, que foi com injeções, minha pele ficou uma desgrama. Eu fiquei desesperada, porque eu nunca tive muita acne. Eu tinha geralmente na TPM, mas tipo, era até que aceitável. Ah, e tem mais, a minha TPM sempre foi muito forte, de ficar deprimida e tal. Mesmo com os remédios psiquiátricos, na TPM ele não segurava. Eu já tomei remédios que tiravam a TPM. Então eu fui no ginecologista porque eu sabia que existia isso. E fui conversar com ele sobre a pele, sobre a TPM e tudo mais. Ele me receitou um que eu levei para um dermato para ele dar o parecer e eu começar a tomar. Enfim, comecei a tomar. Resumo da ópera. Eu cheguei a estar tomando 9 remédios diferentes por dia para suplementação, antibiótico para pele, contraceptivo e os psiquiátricos. Eu comecei a ter dores muito fortes de estômago, mesmo evitando de tomar cafeína. Eu tomava o protetor de estômago antes e depois tomava os outros remédios. E num belo dia, eu tava numa crise foda de dor e eu fui pesquisar sobre o pantoprazol, omeprazol, para entender se ele ajudava a passar a dor. E se sim, eu ia tomar outro ali, que eu tava desesperada, ou se eu tomava um Dorflex, não sei. Eu tava realmente desesperada de dor. E eu tava todo santo dia com aquela dor aguda. E eu ainda não tinha feito todos os exames que eu tinha que fazer pra voltar nos médicos. Porque tava tudo agendado e era longe, a data, e enfim, um monte de coisa. Aí eu fui ler que o uso prolongado da família dos prazol diminui a absorção de vitamina D e B12. Porra, isso explicava minhas vitaminas terem desabado. Eu tomava todo santo dia isso há meses, às vezes mais de um por dia, quando eu ia tomar outra cafeína, alguma coisa assim. Só que isso eu nem mencionei para nenhum dos médicos porque eu não achei que era relevante. Burra, né? Ou se eu falei por cima e também ninguém deu muita atenção. Nessa hora eu fiquei sem chão. Como eu ia demorar para eu voltar nos médicos, eu fiz a besteira de só parar de tomar tudo. E, gente, pelo amor de Deus, não façam isso. Eu tô falando isso pra vocês verem o quão ruim isso pode dar, tá bom? É pra você aprender pelo exemplo. Então, não pare de tomar seus remédios sem o seu médico te dar o aval, ok?
Eu ia continuar com os remédios psiquiátricos, mas ela tinha ajustado a dose e tinha me dado receita para 15 dias e já estava acabando. Fora o outro que eu não precisava de receita nova, eu pedi na farmácia de manipulação e demorou até eles conseguirem me mandar, atrasaram. E esse eu tinha que começar aos poucos, esse manipulado. Então foi um combo. Ela levou umas 3 semanas para me mandar receita nova, só que daí eu já tinha desistido, né? E eu não consegui esse outro com a dosagem, eu ia ter que voltar a dosagem pro início para recomeçar, ou seja, eu só desisti. E gente, a queda foi muito rápida, mas na minha cabeça tava, eu prefiro ficar doida e sem dor do que sã e com dor. Pois bem, eis-me aqui. Não, gente, sério, o meu caso é realmente uma oscilação de humor que é extrema. De manhã eu tô pulando, feliz e contente. De tarde eu tô na cama chorando, querendo não existir. E isso quando é diário, né? Às vezes é mais prolongado. Mas enfim, eu tô há mais ou menos 2 meses assim, porque ainda não consegui marcar todos os exames pra voltar no hematologista, no gastro, enfim. E eu não consigo por quê? Porque quando eu tô deprimida, é ainda mais difícil. Eu tive problemas com responsabilidade com a minha filha, com os meus gatos, de pensar em ter responsabilidade e começar a chorar. Só sem forças para ser adulta, sabe? E nesse meio tempo, talvez pelo viés da confirmação, não sei, tipo quando a gente quer um celular e todo mundo tem aquele celular, pois bem, talvez por isso que eu esteja nesse momento, eu tenho visto muito mais pessoas exatamente neste momento também. Momentos de querer jogar tudo pro alto, de querer parar de tomar remédio, de não ver sentido nas coisas. E a quantidade de pessoas à minha volta que tá assim, cara, de verdade, eu acho que eu nunca vi isso. Se tem, tipo, 30 pessoas próximas de mim, 15 delas estão passando por alguma crise psicológica relacionada à depressão e afins. E, de novo, eu não sei se eu tô percebendo isso, porque é um momento que eu tô, mas eu tô vendo muita gente forte cair. E é exatamente aí que eu quero chegar. Porque nas minhas próprias crises, eu começo a me questionar. Quem sou eu para vir na internet e me colocar como mestre de alguém se eu não consigo lidar com a minha própria merda? Esse é o tipo de pensamento que passa pela minha cabeça. E eu tenho estado tão prostrada, tão sem perspectiva, que eu não me julgo capaz de ensinar ninguém a ser feliz, porque eu mesma não tô conseguindo. E detalhe, esses pensamentos vêm mesmo sabendo que meu único problema atual é que eu não tô medicada. Minha doença não tá sendo tratada. Poderia ser uma enxaqueca, poderia ser uma dor nas costas, mas é um problema de sinapses lá que não tá acontecendo no cérebro, que eu sei que é fácil resolver. Pelo menos no meu caso. Mas eu me afundo nesses pensamentos e não me julgo digna de estar aqui hoje dando exemplo de superação, porque eu, no momento, não tô conseguindo superar porra nenhuma. E isso é o que a gente chama de síndrome do impostor. E não sou só eu. Eu disse, eu tenho visto pessoas fortes caírem, estarem exatamente no mesmo lugar que eu, de não se sentirem capazes de fazer o que elas fazem bem, porque não conseguem ver além da doença, além de um neurônio entupido. E eu acho engraçado que quando eu tô de TPM, eu sei que eu tô de TPM e eu sei o que a TPM faz comigo. Mas eu não consigo ficar bem. Eu choro, eu fico deprimida, o mundo acabou. E isso dura 2 dias e depois volta tudo ao normal. Ou seja, a gente sabe que é um problema e mais. No meu caso, eu já praticamente acertei os remédios psiquiátricos, mesmo ainda não tendo um diagnóstico oficial. E eu sei que se tomar eles, tudo vai voltando ao normal, que é o normal da vida. A gente lida com frustrações, com as coisas da vida, como uma pessoa normal. A gente não tem que ficar fazendo esse esforço sobre-humano para sobreviver, para ser responsável. Não tem que ser sobre-humano, gente. Não tem. Se tá parecendo impossível para você, é porque tá errado. Lidar com as coisas não é difícil se você tá psicologicamente bem. O remédio não vai te impedir de sentir dor, porque as merdas vão continuar acontecendo, mas eles não vão te deixar você ver um problema maior do que realmente é. O remédio faz você partir do neutro e não do menos 30, entende? Pois bem, tudo isso é para dizer que eu preciso me desculpar com você. Não porque eu não posso te ensinar, não porque eu não posso te mestrar, não porque eu não possa te passar o conhecimento que eu adquiri nesses anos de estudo mágico para mudar a sua vida. Mas eu preciso te pedir desculpas por ter parado de tomar o remédio e de ter duvidado de mim. E isso serve para você, que por um minuto duvidou de você. De mim é fácil falar, eu me conheço, eu sei o que eu já fiz, eu sei a minha trajetória e tudo que eu já conquistei por esforço meu. Eu sei o tanto de vidas que eu mudo aqui. Sei que todo o conhecimento que eu tenho é suficiente para fazer na sua vida o que eu fiz na minha.
E na minha vida, eu quero dizer, a parte boa, a parte em que eu aprendi, construí, determinei qual era a minha felicidade e fui atrás dela. Não a parte que eu não consigo ver o quanto eu fiz por mim e pelos outros. E eu disse que falar de mim é fácil porque eu me conheço. Eu não conheço você, mas com toda a certeza do mundo, se você tá com o pensamento de eu não sou boa o suficiente, eu quero que você converse com as pessoas que mais te amam, para saber se você realmente não é, o que sim é uma possibilidade, e se for, você tem que fazer algo para melhorar, ou se apenas é a síndrome do impostor, como algumas pessoas à minha volta e eu estamos. E se você tiver, cara, procura ajuda, psicólogo, psiquiatra, eles estão aí, use. Não faz a burrada que eu fiz de parar com remédio psiquiátrico, isso pode dar muito ruim. Eu tenho a sorte de ter um apoio muito grande em casa e tive esse suporte. Mas em casos mais graves, a pior coisa de todas pode não ser só uma síndrome do impostor ou uma sensação das coisas perderem o sentido. Então, busca ajuda. Eu digo isso hoje porque eu tô num dia bom. Até que tô aqui gravando vídeo, mas eu não sei se amanhã eu vou estar. Ainda tô fazendo os exames que eu preciso e a psiquiatra tá marcada pro ano que vem, que é quando ela tem horário. Sigo na luta e quis te mostrar que você não tá sozinha e que depressão tem tratamento. Eu passo pelas mesmas coisas que qualquer pessoa normal que não esteja aqui no YouTube, na internet. A diferença é que eu aceito que eu preciso de ajuda e busco ela. Então seja a pessoa que assume que precisa de ajuda. Se ajude. Eu sei que hoje, especificamente, eu não vejo isso, mas eu sei que vale a pena viver. E eu sempre tenho tanta certeza disso e tenho que ser firme para lembrar. Porque por mais que eu não veja agora, esses motivos existem. Você, eu, só precisamos ver com clareza, coisa que a gente não consegue ver agora. E se você estiver passando por esse momento, lembra, você precisa começar do zero, não do menos 30. Enfim, no final de janeiro, para tentar me animar, eu vou fazer outro evento, porque se tem uma coisa que me anima é criar conteúdo para vocês, por incrível que pareça. E se você quiser participar desse evento sobre magia mental e pactos, eu vou deixar um link aqui embaixo, ainda não sei exatamente a data, mas é só R$ 9,90 para participar. Você já pode garantir sua vaga, é online e vai ficar disponível depois, caso você não consiga assistir no dia, beleza? E se tudo isso aqui faz sentido pra você, quer conversar com outras pessoas que estão na mesma jornada, é só se tornar membro do canal, entrar no nosso grupo de WhatsApp, que os Precianicos vão estar de braços abertos te esperando. Tem um botão aqui embaixo, seja membro, é só clicar. Por hoje é só, clique em gostei, fica firme aí, beleza? Que eu vou ficar aqui também. Beijo pra você, tchau!